Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Leandro Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a função se em suas planilhas. Eu estou utilizando aqui uma planilha como exemplo, fiz uma planilha bem simples, só mesmo para mostrar a função se. Por exemplo, eu tenho aqui alguns produtos cadastrados, tenho mouse, lanterna, fone de ouvido, teclado, pendrive, gabinete. Tenho aqui os códigos e a quantidade em estoque. Agora eu quero colocar aqui a função PROC-V, a função se e a função se-erro para poder fazer as pesquisas. Eu quero que quando eu coloco o código, apareça o produto, apareça a quantidade em estoque e apareça a situação, se o produto ainda tem no estoque ou não. Para isso eu posso utilizar essas três funções, a função PROC-V, a função se e a função se-erro. Posso colocar todas na mesma fórmula. Por exemplo, eu vou fazer a fórmula aqui e você vai entender melhor como funciona. Vou clicar aqui igual, PROC-V, vou usar a função PROC-V para fazer a pesquisa. Eu vou clicar aqui no código do produto, clicar em ponto e vírgula, vou vir aqui em plan 1, selecionar aqui a partir do código toda a planilha, clicar em ponto e vírgula, vou vir em plan 2, vou apagar esse nome plan 2, vou colocar o código o número da coluna, por exemplo, depois do código, o produto está na segunda coluna, então vou colocar o número 2, ponto e vírgula, escolher a opção falso. Agora quando eu coloco o código, aparece o produto. Se eu coloco o código número 6, aparece o gabinete. Só que quando eu deixo aqui em branco, a planilha me dá um erro. Então tem uma função que eu posso corrigir esse erro, que é a função se-erro. Para você utilizar essa função é muito simples, é só você clicar, você vem aqui depois do sinal de igualdade, digita se-erro, vem aqui depois do parêntese, ponto e vírgula, coloca aspas duplas e ponto e vírgula. Se você quiser que apareça uma mensagem, é só você colocar a mensagem dentro das aspas duplas, a mensagem que você quer que apareça, se der erro. Mas se você quiser que apareça um resultado vazio, é só você deixar entre as aspas duplas vazio. Então, se erro, vai me dar um resultado vazio. E dá Enter. Dá Enter de novo. Pronto, agora se eu coloco o código, aparece o produto. Se eu não coloco o código, me dá um resultado vazio. Só que eu queria também utilizar a função se-erro para me avisar quando o produto não está cadastrado. Por exemplo, eu tenho aqui 6 produtos. Vamos supor que eu digite o código número 10. Ela continua me dando um resultado vazio. Eu posso colocar uma função se para corrigir isso. Por exemplo, eu vou clicar igual. Depois do sinal de igualdade, eu vou colocar se, abre parêntese. Vou clicar no código, por exemplo, o código que está na coluna B7. Então eu vou colocar se B7 for maior que 6, ponto e vírgula, eu quero que apareça, vou colocar aspas, quero que apareça a mensagem produto não encontrado, ponto e vírgula. Agora eu vou dar Enter. Agora quando eu coloco, por exemplo, o código número 1, aparece o produto. Quando eu coloco o código número 5, aparece também o produto. Se eu colocar um código que não tem cadastro, por exemplo, o código número 8, aparece produto não encontrado, porque o cadastro é apenas até o número 6. Então eu posso colocar a função se para aparecer essa mensagem. Se eu colocar aqui o número 20, aparece produto não encontrado. Se eu coloco o número 1, aparece o mouse. Agora eu vou colocar uma outra função aqui para pesquisar a quantidade em estoque. Eu vou digitar igual, PROC-V, vou clicar no código, ponto e vírgula, vou vir aqui na planilha de cadastro, vou selecionar toda a planilha, ponto e vírgula. Agora a quantidade em estoque já está na terceira coluna. Então eu vou colocar número índice da coluna, o número 3, ponto e vírgula, escolher a opção falso. Pronto, agora quando eu coloco, por exemplo, no código número 5, aparece o pendrive e a quantidade em estoque 9. Quando eu deixo em branco, aqui aparece o erro, porque eu ainda não coloquei a função se-erro. Eu vou digitar igual, vou digitar se-erro, aqui depois do parêntese eu vou dar ponto e vírgula, colocar aspas duplas, ponto e vírgula, e vou fechar. Pronto, agora quando eu coloco o código, aparece o produto e a quantidade em estoque. Se eu deixo em branco, a planilha fica em branco.
Se eu coloco, por exemplo, o número 10, fica em branco. Agora eu quero colocar uma outra função aqui para me dizer se tem esse produto em estoque ou não. Por exemplo, eu vou digitar se, abre parêntese, a quantidade em estoque foi igual, esqueci do sinal de igualdade, se a quantidade em estoque foi igual a 0, ponto e vírgula, eu quero que me apareça a mensagem esgotado. Primeiro eu tenho que colocar aspas, ponto e vírgula. Pronto, se a coluna F7, que é a quantidade em estoque, foi igual a 0, ponto e vírgula, eu quero que apareça a mensagem esgotado, ponto e vírgula. Agora, se não for igual a 0, eu quero que me apareça em estoque, fecha aspas. Pronto, agora quando eu coloco aqui, por exemplo, o código número 5, aparece pendrive, quantidade em estoque 9, e aqui apareceu em estoque. Se eu coloco um produto, por exemplo, 0, aparece esgotado, porque a quantidade em estoque é 0. Então o gabinete não tem nenhum em estoque, apareceu a mensagem esgotado. Mas só que quando eu apago aqui, ainda continua aparecendo a mensagem em estoque. Então eu posso colocar uma outra função se aqui, por exemplo, se, abre parêntese, a coluna F7, que é a coluna onde aparece a quantidade em estoque, foi igual, aspas duplas, ou seja, vazio, ponto e vírgula, eu quero que apareça aspas duplas, um resultado vazio. Então, se a quantidade em estoque foi igual a vazio, eu quero que apareça vazio. Vou dar Enter. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui. Depois das aspas, precisa colocar ponto e vírgula. Pronto, então agora a planilha está pesquisando. Se eu coloco aqui o código, aparece o produto, o mouse, a quantidade em estoque é 50 e está em estoque. Se eu coloco um produto que não tem estoque, o número 6, aparece que é o gabinete, quantidade em estoque 0 e apareceu a mensagem esgotado. Se eu deixo em branco, tudo fica em branco. Se eu coloco um produto que não está cadastrado, por exemplo, o código número 14, aparece produto não encontrado. Então é dessa forma que você utiliza a função se erro e também a função se dentro do PROC-V. Dessa forma você pode usar a sua criatividade para desenvolver as suas planilhas utilizando a função se. Essa função ajuda muito, às vezes você quer colocar uma fórmula e essa fórmula não funciona corretamente, você pode utilizar a função se para facilitar esse trabalho, é só usar a sua criatividade. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo.